E aí, amigos, eu sou o Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, hoje eu vou falar, não vou falar muito do América não. Aliás, eu vou falar pouco do América. No ano que vem, quando a gente voltar com o vídeo, vou dar uma paradinha agora esse fim de ano, eu vou falar um pouquinho das contratações, de tudo. Mas hoje eu vou me dar o direito de fazer uma homenagem. A homenagem à pessoa que me ensinou a torcer pro América, me ensinou a viver a América, me ensinou a ser América, né? O americano é diferente, a gente nasce americano. O americano, além de tudo, tem que ter personalidade. Ele falava isso comigo porque normalmente a gente tá em menor número. Ter personalidade faz diferença. Eu vou falar do meu pai, seu Pascoal do Carmo Souza. Nasceu em julho de 47, 16 de julho de 47, e nos deixou em 2001, precocemente, né? Mas deixou muitos ensinamentos para mim, para meus irmãos, e até para os meus filhos, né? Que ele não chegou a conhecer meus filhos, infelizmente, mas eu passo um pouquinho que ele me ensinou para eles e é de grande valia. Bom, meu pai, a história dele com o americano é interessante, porque a família dele, minha avó, né? Meus tias, todos eram muito cruzeirenses, são muito cruzeirenses, né? Minha avó era muito cruzeirense. Meu avô, no final da vida, ele descobriu que ele era atleticano, mas ele não gostava muito de futebol, não ligava muito, então não tinha essa situação. Mas minhas tias e minha avó, meus primos, predominantemente cruzeirenses. E meu pai, ele, Belo Horizonte, anos 50 ali, né, o América ainda era relevante no cenário, a gente tinha uma relevância, e ele morava no Santa Efigênia, ali nas proximidades do centro. A família dele mudava muito, Lagoinha, Santa Efigênia, Savassi, então eles moravam por ali. E meu pai teve amigos americanos que levavam ele para Alameda, e minha avó não gostava porque eram amigos ricos, né? Já tinha essa bobagem de andar com o pessoal rico, porque era torcedor do América. A gente tem esse estigma até hoje, e não é nada disso. E aí ele andava com esse pessoal e se apaixonou pelo América. Bom, aí ele viveu o título de 57. Meu pai era, assim, meu pai era o típico americano, cara. Supersticioso, não vestia a camisa do América de jeito. Raramente você viu meu pai com a camisa do América, principalmente dia de jogo. Dia de jogo, raramente. Eu vi meu pai com a camisa do América na final de 97 da Série B. Aquele dia foi a primeira vez que eu vi o meu pai com a camisa do América. Ele me contava várias histórias, alguns causos que eu tenho aqui, foi ele que me contou, né? Então a gente tem várias situações. Então, a primeira vez que ele me levou ao estádio foi em 1977, no Campeonato Brasileiro, América e Cruzeiro. E assim, eu tinha 5 anos de idade, em 77 eu ia 4 para 5 anos, eu ia fazer 5 anos de idade, faço em dezembro. Então ele me levou, pra falar a verdade, eu dormi no jogo, a América tá perdendo 2-0, eu achei um saco, pra falar a verdade, o Mineirão, né, jogo no Mineirão, eu fiquei com sono. E tem flashes do jogo na minha mente, um flash que eu tenho, que a América tá perdendo de 2-0, fez 2-1, aí eu dormi no colo dele, cochilei, e o América empata o jogo. Eu acordei no ar, com todo mundo gritando, meu pai me jogando, me carretando no ar de novo, porque o América tinha feito o gol de empate. E depois, assim, interessante falar também que eu nasci em 72. Em 71 o América foi campeão mineiro. Em 73 o América foi campeão. Foi a melhor campanha da história do América dos brasileiros, né, da Série A. Então, minhas fotos de infância só camisa do América, cara, muita camisa do América, e negócio bola do América, tudo do América, a gente tinha isso. Mas eu vou voltar um pouquinho antes. Meu pai, ele é da geração traumatizada de 64. O título que o América perdeu pro Siderúrgica. Meu pai contava pra mim que ele foi pro estádio, tudo pronto, o América ser campeão, eu acho, né? O Salviano me deve, o Salviano do América História, esse episódio de 64, que foi um ano muito turbulento na história do Brasil, e muito pro América, eu acho que foi uma tragédia pro América, a maior tragédia da história dele. Assim, eu não vivi, mas pelo que meu pai conta, que eu vejo pessoas contando,
Meu sogro americano estava no estádio também, ele e meu pai, só que eles não se conheciam, obviamente. Mas o América perdeu pro Siderúrgica. E esses campeonatos de 64, minha visão, sabe? Uma visão totalmente minha, né? Eu acredito porque em 65 inaugura o Mineirão. E se a gente vai pro Mineirão inaugurado com um título, cara, mineiro, campeão mineiro, e lembrando que o campeonato mineiro tinha outra situação, era outro contexto, era uma coisa muito relevante ser campeão mineiro. Porque a gente praticamente não tinha campeonatos nacionais, era muito restrito, né? Então a gente tinha que ser campeão mineiro, cara, era um diferencial. E eu acho que a gente ia com moral. E aquele time se desfez e era um bom time. E por causa dessa tragédia de 64, nós perdemos o Siderúrgica por 3-1. Se não me falha a memória, se eu estiver enganado, qualquer coisa, se a Salviano me corrige. A gente não entrou campeão em 65 com o Mineirão, sabe? E meu pai fala que no final do jogo deram um bico na bola, cara. E aí o jogador do América, a bola caiu no colo dele. E ele tava tão nervoso que deu um bico de volta pra bola lá no... Não sei pra onde que ele chutou. Ele ficou muito chateado com aquilo. Eu falei com ele, nossa, se tivesse pensado um pouquinho, segurava a bola e guardava essa bola, né, da tragédia de 64. Mas meu pai, cara, ele começou a me levar, igual eu falei, em 67, pros estádios, né? Ele raramente eu vi camisa do América, muito difícil. Mas eu direto tava caminho do América. Na década de 80 e na década de 73 de diante, 74, a América foi se definhando. E a gente praticamente se tornou irrelevante no futebol mineiro, né? A participação do América era pífia. Eu falo que nem investimento dava, de tão triste que era a situação do América. Não tinha campo para treinar, jogava no Mineirão muito deserto praticamente, sem a torcida, né? A gente foi perdendo torcedor. E assim, foi um detalhe muito ruim. Eu lembro da gente teve na final da Taça Minas Gerais que eu fui com o meu pai, com o América empatou com o Uberaba de 2-2. Eu não sei se foi 80, 81, mas eu fui com o gol do Wagner no final. Eu lembro do gol do Wagner direitinho, que a gente foi do lado do América, que aí eu comecei a frequentar mais, a gente ia gostar. Aí eu comecei a gostar demais do Mineirão. Acho que o dia que foi, acho que uma das primeiras vezes que eu consegui sentir o Mineirão foi esse dia que eu entrei, subi naquele estádio gigantesco, era o Mineirão antigo, eu acho muito mais imponente do que hoje. Então eu fiquei assim, o América jogava no Mineirão, tá, gente? Os mais novos, o América jogava no Mineirão, não era Independência, não. E aí, cara, nós empatamos 2-2 na final da Taça Minas Gerais, foi uma confusão, depois o Uberaba ganhou na justiça. Bom, isso aí não vem ao caso, mas eu fui com ele. Uma vez ele me xingou tanto, cara, foi no aniversário do América de 84. Aniversário do América de 84, jogo contra a Ponte Preta. Salviano até fala desse episódio de 84. A América chamou a Ponte Preta pra jogar aqui. E nós fomos, cara, meu pai não tinha carro, nós fomos de ônibus pro Mineirão, subia a Glambrão, cara, não tava um calor infernal. E assim, chegou lá o ingresso muito caro. A América colocou o ingresso caro pra ver a América e Ponte Preta. E a Ponte Preta era a sensação da época, era um time, não era igual hoje, não, era a sensação, a Ponte Preta era um time respeitado. Tanto que a América trouxe aqui, eu falei, pô, vou ver o América jogar contra a Ponte Preta, olha só. E cara, na hora que nós entramos, assim, a Ponte Preta, os jogadores, antigamente os times não aqueciam no gramado, aqueciam no vestiário. Na hora que entra, ele viu um cara lá, um jogador, né, ele falou, eu falei, o que foi, pai? O Jorge Mendonça tá jogando na Ponte Preta. Ele só falou assim comigo. Eu pensei, quem que é Jorge Mendonça na fila do pão, meu Deus? E aí, Jorge Mendonça? E assim, é bom lembrar que em 84 não tinha internet. As notícias eram pro jornal. A gente não sabia quem jogava nos outros times. A gente ficava sabendo se você acompanhasse muito com jornal, com rádio, né? A rádio era o principal veículo, assim, para saber de esporte. Porque os jogos também não eram tinham tantos jogos passando na televisão. Bom, final, nós pagamos ingresso caro pra caramba. O América tomou um chocolate no primeiro tempo. E o Jorge Mendonça acabou com a América. Acho que ele fez um gol de falta. O América destruiu. Para os mais recentes, parecia o Zidane na Copa de 2006, que o Zidane saiu dando chapéu no jogador do Brasil. Foi a mesma coisa, ele acabou com a América, acabou. E aí, além de pagar o ingresso, ainda tomou um vale de bola. A América fez 2 gols no segundo tempo, mas ficou 3-2. E o América perdeu esse jogo, ele me xingou por causa do preço do ingresso. A outra lembrança que eu tenho muito forte dele com o América, né? E assim, meu pai era muito sério, ele aparentava ser sério, mas ele brincava muito com a gente, né? Foi quando a gente, final da da Série C, de 90, foi 90 ou 91, foi 90 que nós chegamos na Série C? Acho que foi 90 ou 91, não sei, como é que chegou a final da Série C contra o Atlético Goianiense.
teve um jogo no Mineirão, aliás, Independência. Aí, só voltando, o América começa a mudar a sua gestão. De 89, entra o pessoal que tá até hoje, né? Salum, Magnus Lívio, José Flávio, Afonsinho, todo mundo que encampou o América lá, porque o América estava fadado a acabar, e mudaram o América. E a gente chegou na final da Série C, cara, que pra gente era uma coisa fenomenal. E esse jogo da final da Série C, eu não fui com ele. Eu não fui, sabe por quê? Eu tava de ressaca, eu tinha 91, eu tinha 19 anos, tinha saído no dia anterior, tinha chegado de manhã dentro de casa, e eu não consegui ver esse final do Independência, foi com 0x0 esse jogo, final da Série C. E eu fiquei esse dia, eu arrependo, não queria ter ido com ele. Mas foi ele e meu irmão que é cruzeirense. Nós tentamos também fazer meu irmão virar americano, mas não teve jeito, não, ele é cruzeirense. E bom, aí não fui ao jogo, fiquei de ressaca. Depois ele me contou como é o jogo, mas perdeu muito gol, era o Ronaldo Luiz, Palinha. Depois nós perdemos esse título na Serra Dourada nos pênaltis, cara. O Palinha perdeu um pênalti e a gente não foi campeão. Bom, outra situação interessante também foi agora voltando um pouquinho, falei do 91, foi a primeira vez que ele me levou no Independência, quando a América começou a jogar efetivamente no Independência. Cara, porque a ideia de estádio pra mim era o Mineirão. Eu nunca tinha ido outro estádio. Fui ao Independência, ele me levou, foi eu e ele. Às vezes também ia eu, a Dona Ivone, minha mãe, minhas irmãs, né, Regiane, Fabiana, que hoje são atleticanas, né. Minhas irmãs viraram atleticanas, mas iam com a gente, né, nos jogos. E eu e ele fiel lá com a América. Bom, a gente foi, me mostrou Independência, e não sei, quando foi Independência Antiga, quando a gente começou a jogar, tinha feito uma reforma em 86, foi feita uma primeira reforma do Independência, para deixar ele minimamente utilizável, porque estava jogado as traças do Independência. Eu fui lá e tinha umas fotos antigas, de jogos antigos, também que ele veio falando dos jogos que ele foi no Independência, ver o jogo do América, lá da Sminet, ficava um painel cheio de fotos, assim, quando a América começou a jogar lá. E ele me levou, achei o máximo Independência, porque ficava pertinho, e como a ideia do Mineirão é muito longe, ver o jogador de pertinho, você escutava o que eles falavam e a torcida interagia muito mais, eu achei o máximo Independência. Aí me apaixonei pela Independência de uma forma assim, monstro, Independência Antiga, ainda sinto falta dele. E aí a gente foi vários jogos, foi muito legal, cara. No jogo de 89, América e Valério, Série B, o Valério disputava a Série B, eu até falei no episódio antes que o América tinha Palinha jogando, tinha um time legal, e a gente perdeu esse jogo de 1x0, Colatina perdeu um pênalti, cara, que era pra gente empatar, e a gente conseguiu passar de fase, e era a chance da gente subir. A gente tinha um time legal, mas o Palinha era o principal craque, né, do time, tinha acabado de subir do Júnior e tudo. Agora, um lance legal também que nós somos no Independência, cara, foi eu e ele, né? Tava eu e ele em 92, eu não conhecia a Rita, minha esposa, então a gente foi nós dois de novo. Foi América e Grêmio, cara, no Série B de 92. Muito legal. O Independência lotado, cheio pra caramba. O Taúme perde uma bola, o Marins, no começo do jogo, é expulso, ele jogou com 10 contra o Grêmio, cara. E o Willer jogou uma barbaridade. Ele, o Flávio Lopes, que é o Flávio, nem chamava de Flávio, né? Depois virou Flávio Lopes, Gutenberg, jogou demais. O Estevam jogou muita bola. E o Willer desequilibrava muito. E no final a gente ganhou de 1x0, cara. Foi a primeira vez assim, ganhando do Grêmio de 1x0 no Independência. A gente já ganhou já lá no Olímpico, né, na Série B de 92, mas ganhado com... Nossa, nós vibramos demais. E aquele dia foi eu, ele e o Rogério, um vizinho nosso, que era americano também. A gente foi, bicho, mas nós fizemos uma bagunça, foi muito legal, a gente vibrou muito. Foi o dia que a Independência pulsou aquele dia, a torcida ajudou a América a ganhar, foi o 12º, aliás, 11º que a gente jogou com um a menos. A gente jogou muito com o time, vaiamos, o Grêmio pegava na mão, a gente vaiava, a gente pressionou, virou um caldeirão de Independência. Muito legal mesmo. E aí veio 92 nós tínhamos a gente voltou, a América voltando a incomodar o Atlético Cruzeiro. Em 91 nós não perdemos nenhum clássico. Em 92, cara, nós não fomos nenhum jogo juntos. Minto, fomos sim. Fomos na Série B, cara, aliás, 92 aí, né? Voltando na Série B, nós não fomos nenhum jogo juntos no Mineiro. No Mineiro nós não fomos nenhum jogo juntos, porque ele tinha começando a ficar adulto e ele não coincidia, né? Que eu tinha minhas saídas, ele gostava muito do sítio.
Mas o que acontece? Eu fui no jogo América e Atlético, semifinal do Mineiro de 92, no Mineirão. Para mim é o maior jogo meu do América, esse América Atlético. Para mim é uma virada muito grande, pessoal, sabe? Nós ganhamos esse jogo de 1-0 e eliminamos o Atlético na semifinal do Mineiro e fomos para a final. Era a primeira final do Mineiro que eu ia ver. Era a primeira vez que eu vi o América eliminando o Atlético, ganhando um jogo assim. Ele não foi comigo, mas o interessante foi quando eu cheguei. Esse jogo foi tão para mim. A adrenalina ficou tão alta em mim que eu fiquei um tempão no estádio. Eu fui embora para casa a pé, cara, porque eu tava tão eu não consegui esperar o ônibus, não consegui entrar não. Eu fui embora a pé do Mineirão. Lá em casa eu morava no Itapuã, não é tão longe assim, mas dava de chãozinho bom, sabe? Eu fui contornando a Pampulha, e cheio de atleticano, eu zoando. Era outros tempos também. Hoje eu acho que eu não chegava vivo em casa não, mas foi muito legal isso. Na hora que eu chego em casa, meu pai com um sorrisão, seu pastor lá com um sorrisão, me abraçou no máximo, tudo. Muito legal. Voltando um pouquinho só na Série B, que eu esqueci de um detalhe. Contra o Grêmio, quando nós ganhamos lá o primeiro jogo no Olímpico, eu tava na escola. Aí eu cheguei da escola à tarde, bicho. Aí lá da rua, escutei. Gente, não tinha internet, eu tava no radinho, eu fiquei como é que ganhou. E depois reprisava os gols, né? E no radinho, aí beleza, na hora que eu cheguei em casa, tinha as reprises dos gols depois da partida. Cheguei em casa, lá de fora, eu escutei o gol do América, meu pai colocou o som no talo, a gente morava num conjunto, velho, o pessoal deve ficar nervoso com ele. Depois no talo esse gol do América do Flávio contra o Grêmio. Bom, mas eu cheguei em casa, meu pai sorrisão lá que nós ganhamos do Atlético, né? Que a gente eliminou o Atlético, o gol do Robson, é o maior gol pra mim da história do América, que eu estava no estádio que eu mais vibrei. E aí teve o jogo da final, o primeiro jogo da final eu não fui, cara, eu tava tão nervoso que eu não consegui ir no jogo da final, América e Cruzeiro. E ele foi, depois de tempos do Campeonato Mineiro, né, que ele não, porque depois de 64, na final do Mineiro, ele não foi em 71, no último jogo, ele não foi em 73, que o América chegou na final do Mineiro contra o Cruzeiro, mas ele foi esse 92, e o América perdeu de 3-2, tomou um gol no finalzinho, uma falha do Zé Luiz. Mas no outro jogo eu fui, o América perdeu de 2-0 pro Cruzeiro, o Cruzeiro foi campeão, o Cruzeiro tinha um time muito mais forte que o nosso. Mas depois nós chegamos em casa, eu comentei que a torcida do América vibrou, aplaudiu o time no final, cantou, mesmo o time sendo derrotado, sendo vice-campeão, pra gente era uma vitória estar ali, né? Então ele ficou muito satisfeito com a torcida do América esse dia. Então é isso aí, nós temos que valorizar, porque isso aí é difícil chegar. Nós tiramos o Atlético e batemos com o Cruzeiro, que tinha o Renato Gaúcho, tava um time muito forte, foi campeão da Supercopa esse time até. Título de 93, cara, com meu pai, a gente não foi em nenhum jogo. Eu não fui em nenhum jogo, cara, porque eu fiquei assim, em 93 quando nós perdemos, apesar da satisfação, eu fiquei meio, sabe, pô, podia ter ganho, né? Em 93, o América começou a ganhar como supersticiosos que somos, né, americanos. Eu, pô, não fui em nenhum jogo, então acho que vai dar dessa vez. E não fui em nenhum jogo de 93, cara. Acompanhava tudo pelo radinho. E eu e ele acompanhando sofrimento. Aquele jogo que o América ganhou de 3-1 do Cruzeiro, com o gol do Lelê de falta espetacular em 93, cara. Foi muito legal aquele gol com o Robson. O Robson toma a bola do boiadeiro, entrega pro Flávio Alves fazer o terceiro gol, ganhamos de 4-0 do Atlético, mas nós não fomos aos jogos. E quando o último jogo ele tava pro sítio, eu tava em Belo Horizonte. Quando nós fomos campeões, cara, nós falamos só no fim de semana, quando ele voltou, que nós comemoramos, porque o telefone era difícil, no sítio não tinha, então nós nos falamos só depois e comemoramos o título depois. Uma coisa importante também foi, nessa situação, a importância do Milagres, cara. Meu pai era muito fã do Milagres. Ele era assim, ele falava que era o melhor goleiro que ele veio jogar na América. Porque pra ele e pra mim também foi uma virada quando veio o Milagres, porque nós passamos a ser mais competitivos, né? Disputar, Série B, a gente começou a incomodar, subir, ficar nas cabeças. E fomos campeões mineiros, fomos vice-campeões mineiros, depois com o Milagres, depois campeões mineiros em 93. E meu pai falava sempre que o Milagres era o melhor goleiro que tinha visto dentro do América. Eu achava isso muito legal, porque como ele viu muitos times, né, ele falava, ninguém supera o Milagres. E eu tenho isso até hoje. Para mim, o melhor goleiro do América que eu vi jogar foi o Milagres. Apesar de polêmicas, de jogos das lendas que a gente viu aí, né, do rival, mas o Milagres é um cara que eu respeito demais, e principalmente por uma vez eu encontrei com ele, foi muito bacana, muito legal comigo. E
Assim, nós temos, meu pai tinha, nossa, o Milagres pra ele era o goleiro dos goleiros. Eu tinha que ter, até na seleção, ele fala, não, Milagres é muito melhor que o Tafarel. Pra ele não existia goleiro melhor que o Milagres. Eu achava isso o máximo também dessa situação. Bom, aí nós pulamos, em 93 nós somos campeões, depois nós ficamos 2 anos, amargamos 2 anos, gente, de seca, né? Porque a gente nós fomos rebaixados em 93 injustamente, por um regulamento antigo da CBF, que tinha essas coisas de rebaixar. O que acontece? O Grêmio caiu em 92, subiu 12 times, aí no 93 fizeram uma confusão, colocou só um grupo de times que caía, outro não caía. Tanto que a gente ficou, número de pontos, nós ficamos igual o Cruzeiro em número de pontos. O Atlético fez 4 pontos no campeonato inteiro, o Botafogo fez 5 e nós fizemos quase 16, 17 pontos. Lembrando que a vitória é 2 pontos nessa época, tá? Que dá uma diferença. A vitória valia 2 pontos, mas nós jogamos o campeonato e nós fomos rebaixados. A América entrou na justiça e teve um vácuo de 2 anos, 94 e 95, foi muito, na minha opinião, muito prejudicial à América no crescimento que ele vinha. E a gente teve essa parada, né? E nós paramos um pouquinho de isso. Voltando aí, em 96 nós voltamos a jogar, jogamos a Série B, entrando na Série B. Fizemos um campeonato, a gente tinha o Alex Mineiro, o Toninho Cerezo jogou no América nessa Série B. Eu lembro que foi um jogo, o Cerezo jogou pra caramba esse dia, ganhamos de 3-1, não lembro de quem. Mas o Alex Mineiro fez gol, né? Foi revelado pela gente. E aí a gente preparou o terreno para chegar em 97. Em 97 a gente conseguiu um patrocínio gigante, que era do Banco Excel na época, né? Que até eu acho que nem existe, com certeza não existe mais. Era a gente e o Corinthians que tinha esse patrocínio. Era o Corinthians na primeira divisão e nós na segunda divisão. E a gente na Série B, cara, nós fizemos um time espetacular, um time fortíssimo, um dos melhores times que eu vi do América de todos os tempos, assim, você colocar os caras, né? E meu pai era muito fã do Celso e muito fã do Tupanzinho. E a gente, o Tupanzinho meteu gol pra caramba nessa Série B. E ele não foi nem um jogo, ele foi em quase todos, mas ele não ia aos jogos, aquela superstição, que ele não queria. Cara, mas aí no último jogo, América e Vira, quando nós ganhamos do Náutico, praticamente quando a gente ganhou do Náutico lá, que o jogo nem acabou, deu uma confusão terrível, o pessoal do Náutico apelou. Aí eu fui com o meu sogro, ele detestava ir com o meu sogro no estádio, cara. Essa é uma coisa interessante. Ele falava que meu sogro era pé frio. E ele, quando meu sogro ia, ele dava um jeito e não ia. Porque falava que o meu sogro ia, o América ia perder. Direto. Mas esse dia, eu falei, pai, vamos, pai. Hoje a gente... Aí, não, fui no jogo. Eu falei, pô, pai, se der tudo errado, a gente sobe pra Série A. Se der tudo errado, nós vamos subir pra Série A. Porque pra gente ficar fora, a gente perder de 7, outro time ganhar de 6. Então era praticamente impossível. Mas como tem coisa que só acontece com a América, meu pai ainda tava ressabiado com isso, né? Ele ainda tava com medo da gente não subir. Eu falei, não, se der tudo errado, a gente não vai ganhar o jogo e a Ponte Preta é campeã, nós vamos subir em segundo, vambora. E foi ele, eu e meu sogro. Cara, nós chegamos lá e ele foi com a camisa, primeira vez que eu vi meu pai com a camisa do América no estádio, cara, em 97. Ele tava com a camisa, que eu voltei com ela em 2017 com o título. E aí, cara, nós chegamos em Independência lotado, cheio, bonito, Independência antigo, lindo. E quando o América fez o gol, cara, aí acabou o jogo, né? O América só fez o gol no primeiro tempo, aí nós só cantamos o jogo inteiro. E a torcida cantando, ele ficava revoltado quando vaiava o time, não gostava de vaiar o time de jeito nenhum. Ele achava isso um absurdo vaiar o time, ele falou, vai embora, tá achando ruim, vai embora. Ele não era um pouco democrático nesse negócio. E aí, o time, a torcida aplaudindo, cantando, ele falou, é isso aí, a torcida é isso aí, cantando, nós cantamos o jogo inteiro. E quando acabou o jogo, cara, foi muito engraçado, porque todo mundo comemorando, nós abraçamos e fez aquela festa toda. E nessa festa toda, cara, todo mundo sorriu, meu sogro, nós abraçamos, campeão e tudo. O pessoal começou a pular a grade do Independência. E não sei se vocês lembram, era muito alto a grade do Independência pro gramado, cara, não era fácil pular ali, não. Hoje é mais baixo, mas antigamente tinha uma cerca alta e tinha o campo era mais embaixo, cara, era muito difícil pular. Inclusive tem relato, a gente quebrou o pé pulando aquele negócio ali. Meu pai falou comigo, eu vou invadir. Aliás, ele falou, eu vou pular. Eu olhei, pai, você vai pular? Achei que ele tava brincando. Aí eu vi que ele ia pular mesmo. Ele foi pular, foi seguir meu pai.
falei, não, pai, você não pode não, é perigoso. Meu pai ficou pelou comigo. Você tá achando que eu sou inválido? Tá achando que eu sei o quê? Começou a xingar. Eu falei, não, pai, não é isso não. Eu acho que não tem necessidade. E aí, cara, foi um custo pra convencer ele a não pular o raio do alambrado lá da Independência. Só que eu não vi, meu sogro saiu. Meu sogro subiu. Aí eu conversei meu pai que eu sou muito chato, que eu sou velho, que todo mundo pulando, por que não pode pular? E uma falação na minha cabeça. Cara, o meu sogro saiu. Mas quando meu sogro volta com a camisa amarrada na cabeça. Não sei o que deram. Meu sogro voltou um loucaço, doidaraço, pulando. Eu vou invadir, meu pai, eu vou pular. E aí pula, meu Deus do céu. E era um 7 de dezembro, eu faço aniversário dia 6 de dezembro, né? Eu tava fazendo 25 anos, cara. E os dois velhos queriam pular lá embaixo de todo jeito. Eu, não, pelo amor de Deus, não, segurando os dois e tal. Aí teve uma hora que eu apelei. Ninguém vai pular, nenhuma. Ninguém vai pular. Segurei os dois, foi a primeira e única vez que eu gritei com meu pai na minha vida, cara. Foi no jogo do América, e ele querendo pular o alambrado. Aí, cara, eu vi que o pessoal tava entrando por trás do gol. Começou a entrar por trás do gol, ali do lado aberto, né, da ferradura. E eu falei com ele, o pai tá entrando ali. Aí nós somos. Aí ele começou, mas ele foi me xingando. Quer que você se engane? Tá pulando, divertindo, a gente tem que parar. Falando. E desceu a pitangui falando na minha cabeça. Na hora que nós entramos, assim, nós encontramos com o Givanildo, cara. O Givanildo sentado lá, muito engraçado, o Givanildo deu uma figuraça, sentado, nem parecia que ele era o técnico da América, olhando assim pra gente. Aí meu pai abraçou o Givanildo, o Givanildo era muito, não é muito afeito a essas demonstrações, né? E ele, lá assim, eu cumprimentei o Givanildo e tal, ele riu um pouco, ia sair pulando, cara. Aí nós finalmente entramos no gramado. Cara, o meu pai e meu sogro, eles deram, acho que eu não tenho ideia de quantas voltas eles deram no gramado correndo. Eu comemorei tudo, mas eu confesso, eu sou chato, eu não sou muito... Comemorei tudo, mas eu já encho o saco das coisas muito rápido, sabe? Aí eu sentei no banco de reserva e meu pai e meu sogro correndo, bicho. Ficaram correndo, ia debaixo da trave, te pendurava na trave, e voltava. E tinha um almoço do meu aniversário. E eu lá pensando, almoço, eu tava com fome, já almoçar, já foi campeão mesmo, já tá bom, né? Aí chama meu pai, divertindo aqui, tal. Aí chegaram com o troféu, o pintado com o troféu, o boiadeiro, lembro que o troféu, o salão apareceu, todo mundo começou a comemorar, aí eu sentar de novo, correr tudo de novo depois do troféu, correr, não sei como que eles conseguiram correr tanto. Aí, bicho, era quase 2h30 da tarde, quase 3 horas. Falei, meu pai, agora não dá mais não, vambora. Tinha quase só nós lá dentro da Independência e vambora. E porque eu sei, a gente não pode divertir, que a gente não consegue divertir. E foi falando que você tem que aproveitar. Eu, então tá bom, pai. E fui embora, fomos pro almoço, chegamos lá 3h30, a Rita era minha noiva na época, eu tava com um bico desse tamanho, porque eu tava no Independência, ela tava com seu pai e meu pai, então. E nós tomamos, e raramente a gente tomava cerveja vendo o jogo. Meu pai não gostava de tomar cerveja vendo o jogo. E esse dia nós tomamos cervejinha, chegou meio alegrinho lá, pulando. Foi muito legal, mas ele deu trabalho esse dia. Ainda em 97, cara, eu tenho outro arrependimento que eu tenho por estar. Eu tava trabalhando nessa época, cara, assim, né, na empresa. Eu não quis sair pra ver América e Milan. E ele foi ver América e Milan, cara, ele ficou tão feliz vendo o América jogando contra o Milan. Ele foi no Independência, eu não fui com ele. Esse é um dos arrependimentos. Ele falou do jogo do Massaro, que ele viu o Massaro, os jogadores lá do Milan, né? Eu acho que até veio o Maldini tava aí também. Eu acho que o Maldini veio também. E aí, time forte do Milan, e nós empatamos de 1-1 com o Milan, que era o Real Madrid da época, tá? Só pra situar um pouquinho, o Milan era o maior campeão da Champions League na época, era o Milan. Nós empatamos e demos calor nesse, tá? Com 1-1, um golaço do Celso, que nós tomamos o gol do Jorge Weah, que era o melhor do mundo na época. Mas foi muito bacana. Aí veio em 98, a gente foi em alguns jogos da Série A, nós tínhamos um bom time, a nossa Série A foi muito dura em 98, o nível foi muito alto, nós fomos rebaixados. Um fatídico jogo contra o Palmeiras. No último jogo ele não estava, foi um jogo à tarde, ele já estava aposentado, ele foi no Independência, veio América e Palmeiras, eu estava trabalhando em Divinópolis, eu até contei no outro vídeo. O América tomou gol no final, eu parei de trabalhar, ele falou comigo, na hora que o América tomou o gol no Independência, todo mundo sentou e não acreditou, ficou olhando, e o Romário na perna um pênalti contra o Paraná, lá no Sul, e aí nós fomos decretar nosso rebaixamento. E aí, foi duro esse rebaixamento, foi duro para nós, americanos. Aí, pulando agora um pouco de 2000, cara, foi a Sul Minas, teve um jogo, nós passamos quando nós somos campeões, cara. Nós somos campeões, eu e ele fizemos uma carreata.
contra o Cruzeiro, nós jogamos contra o Cruzeiro. Não fui no jogo, né? Não deu pra eu ir no jogo, eu tava trabalhando, tava tarefado na final da Suminas. Olha só, eu perdi alguns jogos importantes. Nem eu dei pra ir nessa final, porque a gente tava muito apertado. Nós fizemos carreata, eu e ele buzinando, só nós dois de carro fazendo carreata e comemorando depois do jogo. Foi muito legal isso, mas é uma pena a gente não ter ido no jogo, foi por algum motivo, não lembro agora, mas foi uma coisa grave que aconteceu. Em 2001 nós fomos campeões mineiros também. Eu tive a oportunidade de fazer faculdade mais tarde, né? A gente não tinha condição, fiz uma faculdade mais tarde. Eu tava fazendo vestibular no dia do jogo América Atlético, do 4-1 para nós. E como eu não fui no primeiro jogo e deu certo, eu não, obviamente, como um bom americano, eu não vou no segundo, porque já deu, não fui no primeiro, deu certo. E aquele jogo nós quase perdemos o título no finalzinho, com o Alessandro salvou a gente. Eu liguei pra ele, já era casado na época, nós comemoramos pelo telefone, fui lá na casa dele, na casa da minha mãe comemorar, gritamos, xingamos o atleticano, tudo lá do bairro, do que me falaram, que ele foi lá na porta dele, encheu o saco dele, que fizeram os 3-0, na hora que eu cheguei lá, eu gritei um bocado no conjunto onde a gente morava, na orelha deles, tá? Nós fomos campeões e foi o último título que eu comemorei com meu pai do América. Aí em 2001, nós estávamos na Série A ainda, a gente foi o nosso ponto final, né? Meu pai faleceu em 2001, em outubro de 2021, num jogo América e Botafogo de Ribeirão Preto. Nós fomos esse jogo, passei lá, eu peguei ele, nós fomos pro Mineirão. O América tava um time, era mais ou menos, a gente tava assim disputando o campeonato, mas era um time, não era confiável o time, então um jogo América e Botafogo de Ribeirão Preto, no Mineirão, não sei por que cargas d'água a América tava jogando no Mineirão, porque tinha aquela coisa da dependência da azar, né? E aí nós fomos, a América fez 1-0, tomou 1-1, a América fez 2-1, e na hora que o América tomou o segundo gol, meu pai teve um infarto na hora do gol. E passou mal dentro do Mineirão. Eu lembro que nós tivemos que sair do jogo, fomos pro hospital e infelizmente nessa noite ele faleceu. E eu perdi meu parceiro de campo, né? Foi muito duro, né, pra gente, pra nós, porque tava bem pra gente. Eu falo sempre, né? Meu super-herói era meu pai, né? Na Marvel, na DG, o super-herói nunca morre, né? E eu vi meu pai falecer na minha frente, praticamente, que ele passou muito mal, saiu muito mal do Mineirão. E a gente, infelizmente, foi nosso último contato, foi dentro de um jogo do América, eu e ele, né? Me afastei um tempo do América, depois não consegui mais ir a jogos. Nunca culpei o América, sabe? Eu acho que o América... Meu pai fumava bastante, a família toda tem uma propensão, né? Então, eu nunca cheguei a culpar o América, mas me afastei porque não tinha mais meu companheiro de arquibancada. Era muito difícil pra mim frequentar um estádio sem meu pai. Pra mim era ou frequentar o estádio e depois correndo contar pro meu pai o que eu vi, entendeu? Era muito duro pra mim. Uma situação que a gente coloca assim, o América fez um minuto de silêncio pra gente contra o jogo contra o Curitiba, que nós até perdemos também no Mineirão, mas assim, perdeu a graça, e eu só fui retornar essa graça de novo, né, vendo com meus filhos quando eles nasceram, que eu fui voltar no América gradativamente com o João, que não se ficou raiz americana, né? Foi pro outro lado, preto e branco aí. E o Dedé, que esse puxou os dois avós e honra a camisa do América, é americano de verdade. E aí eu voltei a torcer pro América. Mas aí, gente, é isso aí, é uma homenagem que eu queria deixar pro meu pai, pro seu Pascoal, onde quer que ele esteja bem. Levei ele na final no jogo, primeiro jogo da Libertadores, uma ideia genial do Henrique Pinheiro. Tá sumido, hein, Henrique? Tá? Saudade do Henrique, não tem visto ele. Que ele fez, todo mundo fez um cartaz com os americanos ausentes. Eu fiz o meu e fui com meu pai nesse dia e foi muito legal, foi muito emocionante. Chorei muito na Independência porque era uma coisa inimaginável para nós, né?
Gente, eu queria agradecer vocês. Desculpa o vídeo hoje foi longo, mas a homenagem era necessária para meu pai, tá? Um Feliz Natal a todos, um próspero ano novo, que Deus abençoe. Abrace seu pai se você tiver oportunidade. Dê um beijo nele, independente de torcida que for, mas a falta é grande, né? Um beijo para todo mundo, um abraço e fique com Deus. E ano que vem só acontece com a América tá de volta. Um abraço. Por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador, eu aceitaria a vida como ela é, viajaria.